Queridos alunos, bem-vindos, professor Ramiro Haus. E a gente vai continuar aqui nosso trabalho, a nossa evolução na mentoria. Estamos caminhando para a segunda semana e vamos falar de contestação. Lembrando que a perspectiva aqui, queridos, não é gravar tudo na aula. A aula é um plus, você tem um material de apoio de contestação, o qual você vai utilizar para responder todas as suas peças, né, enquanto você for fazendo. E aí, nos simulados, ou quando você já se sentir melhor, você vai tirar as rodinhas de sua bicicleta, como eu comentei na primeira aula de peça, e aí partir a fazer sem a estrutura. Tranquilos? A perspectiva aqui é de vídeos curtos. Nós sempre vamos elaborar vídeos curtos, tranquilos? E dito isso, queridos, vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa contestação. Prof, quando que eu vou identificar a contestação? Deixa eu abrir aqui uma tela para nós. Quando que eu vou identificar a contestação? Você vai ler um exercício. Existe uma reclamação, via de regra, reclamação trabalhista, né? Poderia ser outra peça, mas via de regra. Existe uma reclamação trabalhista tramitando e que ainda não foi sentenciada. Então, você já tem uma petição inicial, mas não tem uma sentença. E você foi contratado pelo réu, pelo reclamado, para apresentar defesa àquela petição inicial, àquela reclamação trabalhista. A peça cabível é a contestação. E aí, sem mais delongas, vamos lá para a nossa estrutura da contestação, certinho? Prof, como que é a minha estrutura de contestação? Aqui o Coringa, quando ele ainda estava no Gladiador, muitos de vocês nem eram nascidos. Queridos, vamos lá. A nossa contestação, vamos voltar no passado aqui. Minha reclamação trabalhista, a essa altura eu já gravei a estrutura. Nós temos o endereçamento, qualificação, e aí pode ter o trato PPB, lembra? Trâmite preferencial feito, tutelas, prevenção, pagamento de custos, benefícios gratuitos, e as teses de méritos, que a gente ia colocando em numeral. No final, nós tínhamos o requerimento. Então, basicamente, era endereçamento, qualificação, fatos e fundamentos e pedidos, né, que a gente faz a estrutura do FTP, requerimentos finais e fechamento. Na contestação, a estrutura é similar. Como que a gente já começa na peça? A gente começa endereçando. Diferente da reclamação trabalhista, onde, via de regra, nós não sabemos a vara, então a gente coloca o juízo, dá 3 pontinhos, vara do trabalho de Goiânia, por exemplo. Aqui nós sabemos, porque já existe um processo tramitando, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui nossa qualificação. E lembrando, queridos, um detalhe importante. Eu vou começar com vocês trabalhando só a estrutura nesse vídeo. No próximo vídeo, eu vou falar de preliminar e prejudicial. Aqui eu só vou indicá-los o título de estrutura, que eu acho que fica pedagogicamente mais interessante. Então, a gente começa nossa peça como? Qual que é o primeiro elemento? Nós vamos ter o endereçamento, ok? E aqui você vai indicar o juízo, por exemplo, o juízo da terceira vara do trabalho de Goiânia. Aqui nós temos um processo, então nós vamos ter que colocar processo número 3 pontinhos. Tranquilos? Depois a gente vem para qualificação. Nós vamos qualificar. E quais são os elementos que devem aparecer obrigatoriamente na sua qualificação da contestação? Vocês estão defendendo quem, queridos? Vocês estão defendendo o reclamado. Então vai ser reclamado. Você vai ter que indicar que ele tem advogado, mais advogado. E vai indicar que há procuração em anexo. Advogado, procuração em anexo. Depois, vocês vão ter que indicar qual que é o artigo que fundamenta a contestação. Artigo 847 da CLT, ok? E esse artigo é o que a banca utiliza, tá? Eu, Ramiro, particularmente não acho que seria o mais adequado, mas é o que a banca utiliza. Prof, você é cachorrinho da banca? Sou cadelinha da banca, tá? Tem que ser, né? Eu quero que vocês passem. Então, o que eu acho, o que eu deixo de achar, não tem interesse aqui. Indicar que se trata de uma contestação, e indicar o reclamante. Então, você está definindo o reclamado, você vai indicar o reclamado, advogado de procuração em anexo, artigo 847, petição e reclamante. A gente vai fazer no próximo vídeo uma estruturazinha dessa para eu poder enviar para vocês. Queridos, lá na reclamação trabalhista, eu sempre vou fazer esse paralelo, porque eu sei que a essa altura vocês já sabem fazer uma reclamação trabalhista, a gente fazia a qualificação completa com fundamento no 319 CPC, não era? Aqui não há necessidade. A gente já não indicou que tem um número de processo para cima, um processo número tal, então já houve a qualificação do reclamante, já houve a qualificação do reclamado. Então, no nosso texto, por exemplo, seria: eu já todinho, vírgula, devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe,
vírgula, vem a presença deste juízo, com fulcro no artigo 847 da CLT, apresentar contestação em face à reclamação trabalhista proposta pela Faculdade de Direito, devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vírgula, pelos fatos e fundamentos jurídicos doravante apresentados. Um exemplo de texto, tranquilos? É um texto bem tranquilo, bem sutil. E aí, feito isso, a gente vem para a base da nossa estrutura. Prof, qual que é a base da nossa estrutura? Deixa eu ver se eu compartilhar a tela de maneira correta com vocês. Aqui, tela 2, é onde eu estou escrevendo. A base da nossa estrutura, eu sempre faço memórias para vocês gravarem. Então, terminando o endereçamento, processo local, qualificação, vocês vêm aqui e colocam, lembram do PPMRR. Professor, até o GIF que it's not over, né? Meu inglês, assim, de deixar qualquer um maravilhado. Não, não acabou. O momento breguice vai acabar quando vocês terminarem a sua aprovação, que vai ser muito em breve, tá bom? Isso eu quero ajudar a lembrar. Lembra que a estrutura da contestação vai ter o PPMRR. Prof, o que é isso, PPMRR? A estrutura de vocês vai ser composta por preliminares. A estrutura de vocês vai ter uma prejudicial, pode ter prejudicial do mérito. Ela vai ter que ter obrigatoriamente mérito. Nós vamos ter aqui poder ter reconvenção. E antes do fechamento, nós vamos ter os requerimentos. Ou seja, nossa estrutura grava em PPMRR, PPMRR, preliminar, prejudicial, mérito, reconvenção e requerimento. Ramiro, toda peça vai ter esses 5 elementos na nossa estrutura? Não. Os que sempre vão ter na nossa estrutura, evidentemente, sempre vai ter mérito e sempre vai ter requerimentos. A peça pode ou não ter uma preliminar, a peça pode ou não ter uma prejudicial de mérito, a peça pode ou não ter uma reconvenção, tá? Via de regra tem preliminar e prejudicial. Via de regra. Reconvenção já não é tão incidente. Agora, mérito e requerimento sempre vai haver. Então, voltando aqui para as nossas estruturas, como que nós vamos fazer isso? A nossa contestação ficaria da seguinte forma: nós teríamos o endereçamento, certo? Nós vamos indicar o processo, número 3 pontinhos. De exercício de informar, você vai escrever. Depois, nós teríamos a qualificação. Na sequência, nós teríamos, vou colocar de vermelho que não é obrigatório, né? Poderíamos ter as preliminares. Preliminar, querido, já dando spoiler, eu vou explicar isso melhor no próximo vídeo. É um vício processual que vai levar à extinção do processo de resolução do mérito ou adiamento, atrasamento da análise do mérito, tá bom? Nós vamos ter a prejudicial do mérito, que vai poder levar à extinção do processo com resolução do mérito. Nós teremos o mérito, poderemos ter a reconvenção, que é alguma espécie de contra-ataque, reconvenção. Teremos os requerimentos e teremos o fechamento. Essa vai ser a estrutura básica da nossa contestação. Endereçamento, processo número tal, qualificação, preliminares, prejudicial, mérito, reconvenção, requerimentos e fechamento. Prof, como que eu escrevo as nossas teses? Lembre-se ainda do FDP. Como que é o FDP? Nós fazemos o fato, nós indicamos o direito e nós indicamos o pedido. E aqui, no caso da contestação, é mais fácil do que a reclamação trabalhista. Ouvi, porque é mais fácil do que a reclamação trabalhista. Porque lá a gente tinha que interpretar qual que é o pedido feito. Aqui, no mérito, nós sempre vamos requerer, o nosso pedido vai ser, diante do exposto, requer a improcedência do pedido. Está contestando o que foi pedido pela outra parte, então você sempre vai requerer a improcedência do pedido. Tranquilos? Prof, me dá exemplos. Eu preciso ver para crer. Queridos, vamos lá. Vou aqui compartilhar, por exemplo, uma peça que já caiu na OAB. Aqui é a parte do texto. Inclusive, naquela aula de reclamação que eu mostrei uma peça nota 10, foi essa contestação aqui.
Érica explicou e comprovou com contra-cheques que, a partir de 2018, passou a receber prêmios em pecúnia, em valores variados, pelo que requereu a integração do valor desses prêmios à sua remuneração, com reflexos demais verbas salariais, rescisórias, inclusive FGTS, pagamento das diferenças daí decorrentes. Como que a gente poderia fazer? Lá na tese do mérito, a gente vai colocar letra A, do prêmio. Fato, direito pedido. Fato. A reclamante explicou e comprovou com os contra-cheques que, a partir de 2018, passou a receber os prêmios em pecúnia, em valores variados, pelo que requereu a integração do valor desses prêmios em sua remuneração, com reflexo nas demais verbas salariais decisórias, inclusive FGTS, e pagamento das verbas daí decorrente. Então, fato. Direito. Ocorre que, nos termos do artigo 457, parágrafo 2º da CLT, os prêmios não integrarão a remuneração do trabalhador. Fato direito, pedido, ponto. Portanto, requer a improcedência deste pedido. Fato direito pedido. Tranquilo, é a mesma perspectiva da reclamação, com a vantagem que aqui o seu pedido é sempre o mesmo. Você vai requerer a improcedência do pedido deduzido da reclamação. E, tirando a parte da preliminar, e assim, um parênteses, as preliminares que a gente vai estudar em outros vídeos, vocês vão sentir muita vontade à proporção que forem treinando. O começo é sempre difícil, o começo é sempre duro, mas no final vocês vão ficando melhor. Aqui tem uma simplicidade. Qual que é essa simplicidade, Pro? Você vai ver o que o reclamante pediu, você vai explicar o que ele pediu, vai trazer o direito informando por que está errado. Aquele velho mnemônico que a gente faz, fato, o que o reclamante pediu. Fato, que o reclamante pediu. Direito, o porquê o pedido dele está errado. Pedido, requerer a improcedência do pedido. Então, aqui vocês vão ter esse material de apoio da contestação, mas, basicamente, como que isso vai funcionar? Deixa eu abrir aqui o slide para vocês. Basicamente, o que que vocês vão ter? O fato. O que que é o fato? O que o reclamante pediu, o que ele requereu. Direito, o porquê este pedido está errado. Está errado. E o pedido, você vai requerer a improcedência deste pedido. Tranquilos? Essa é a estrutura básica da sua contestação. Você vai requerer a improcedência desse pedido. Prof, como que eu vou fazer o fechamento, né, os pedidos da contestação? Eu lembro lá do não pega HPV. Não pega HPV, N de notificação, P de procedência, H de honorários, V de valor da causa e P de produção de provas, né? Perdão, peguei aqui até a ordem, né? Não pega HPV, N de notificação, P de procedência, H de honorários, P de provas e valor da causa. Vamos refletir? Tem que notificar outra parte? Não, porque quem foi notificado foi você. Tem que pedir procedência? Na verdade, você vai pedir aqui a improcedência. Tranquilos? Tem honorários? Tem, queridos. A gente trabalhou, a gente quer receber. Tem produção de provas? Tem produção de provas. Né? O reclamar também vai ter que produzir as provas dele. Tem indicação do valor da causa? Não. Então, aqui, os nossos pedidos basicamente vão consistir no seguinte: nós vamos renovar a preliminar. Melhor, vou até colocar no plural, porque muitos exercícios têm mais. Renovar as preliminares, se houver. Renovar a prejudicial do mérito, se houver. Requerer a improcedência dos pedidos da reclamação, a improcedência dos pedidos da reclamação. Se houver convenção, que é uma espécie de contra-ataque, reiterar o pedido de procedência dos pedidos
da reconvenção, requerer honorários, na forma do artigo 791A da CLT, requerer provas e o fechamento na sequência. Então, nossos pedidos na contenção vai ser, diante do exposto, requer que seja acolhida a preliminar de inépcia da petição inicial, julgando o processo em extinção do mérito. B, que seja acolhido a prescrição bienal deduzida, gerando a extinção do processo com resolução do mérito. C, requer a improcedência de todos os pedidos feitos na reclamação trabalhista na forma supracitada. Ou seja, você já fez lá atrás fato, direito e pedido. Requer ainda a procedência dos pedidos da reconvenção, conforme acima exposto. Nós vamos fazer isso ainda em outro vídeo. Requer ainda o pagamento de honorário de sucumbência, na forma do artigo 791A do CLT, na proporção de 15% do valor da causa ou do proveito econômico. Reitera-se o pedido de produção de provas por quaisquer meios admitidos em direito, ou por quaisquer meios admitidos. E aí vem o fechamento, né? Termos que requer deferimento, local, data, advogado e OAB. Isso aqui é a estrutura inicial da contestação. Nós vamos fazer um vídeo de preliminar, prejudicial, reconvenção, e aí depois eu vou montar uma estrutura, um esqueleto com vocês, e a gente vai poder evoluir nisso aí. Um detalhe, gente, vocês vão receber, como sempre recebem nos nossos estudos, um material de apoio, né? E esse material de apoio, esse vídeo aqui é só para ajudar a ilustrar o material de apoio. Ele vai trazer toda a estrutura, tudo isso que a gente está noticiando no vídeo, devidamente explicado. Então, ele explica um pouco o que é a contestação. Aí vem aqui, ó, endereçamento perante o juiz qual ocorre o processo, indicação do número dos autos do processo, qualificação das partes. Então, eu venho aqui e trago um exemplo, sempre destacado em vermelho. Ao juiz da 15ª Vara do Trabalho de Goiânia, processo número tal, reclamado, contestação, artigo 87 reclamante, PPMRR, e aí eu explico cada um desses dispositivos, tranquilos? A gente vem, explica o fato, direito, pedido, como a gente monta isso aqui bonitinho, e vamos dando sequência, certo? Vem para os pedidos, exemplo de estrutura. A ideia aqui, gente, é facilitar a sua vida e carimbar a sua aprovação. E eu tenho certeza que isso já deu certo. Pessoal, a gente vem com outros vídeos para explicar os outros tópicos. Um beijo, até daqui a pouco.